Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para a nossa reunião de oração. Hoje é o dia que nós temos para falar com o Senhor nosso Deus, através de nossas orações. Com certeza Deus sempre está presente em nossas vidas e nós o louvamos. E hoje é dia de nós estarmos falando com Deus. O melhor dia é o dia de orarmos, de falar com o Senhor. É o momento de recarregarmos as nossas baterias. É o momento de conversar com o Senhor, pois Ele fala conosco através da Sua palavra e hoje é o dia de nós estarmos falando com Ele através de nossas orações. Deus está sempre presente em nossas vidas. Vamos estar dirigindo o Senhor nosso Deus em oração, fazer uma oração de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que sempre está presente em nossas vidas. O Senhor tem demonstrado esse amor e demonstrado como o Senhor age na vida de todos nós. Por isso nós agradecemos ao Senhor e louvamos ao Senhor e coloca a vida da nossa igreja diante do Senhor. Esses momentos difíceis que estamos passando, mas a palavra de Deus diz, Romanos 8:28, que tudo coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então, que isso possa cooperar de alguma forma para o nosso bem. E nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria saber que nós temos o privilégio de falar com o nosso Deus. Se a gente olhar no Antigo Testamento, só os profetas e os sacerdotes e aquelas pessoas que Deus a escolhia, somente esses tinham oportunidade de falar com Deus. Hoje nós falamos com Deus e Ele fala conosco através da Sua palavra. Então isso alegra muito os nossos corações, saber que Deus fala conosco através da Sua palavra e nós falamos com Deus através de nossas orações. Essa é a forma que nós temos para falar com o nosso Deus. E como hoje é dia de estarmos orando ao Senhor, que os irmãos possam estar colocando seus pedidos diante de Deus. Mas antes nós vamos estar lendo um texto que fica em Gênesis no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Gênesis 12, de 1 a 9. O texto ele nos diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe aparecera. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Pai, nós estamos agradecidos, porque o Senhor nos escolheu
para ser seus filhos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, o Senhor purificou os nossos pecados. E só temos que agradecer ao Senhor pela atuação do Senhor em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. É interessante observarmos a descendência do povo de Deus. Abraão era descendente dos semitas. Mas quem eram os semitas? Semitas eram os descendentes de Sem. Nós sabemos que Deus, quando chamou Noé para construir a arca, Noé então tinha 3 filhos, Sam, Cã, Sem e Jafé. E Deus então, através da descendência de Sem, nós tivemos os semitas, e através da descendência dos semitas nós tivemos Abraão. E quando Deus chamou então Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus, aquela era uma grande cidade, uma das maiores cidades da região, e Deus estava chamando ele para deixar aquela cidade, deixar a sua família, deixar o seu povo e ir para uma terra a qual Deus estava oferecendo a ele. Só que era uma terra que ele tinha que lutar, ele tinha que trabalhar para que aquela terra pudesse produzir. Uma das dificuldades que nós encontramos na vida de Abraão, quando ele foi para a terra de Canaã, foi a dificuldade que ele encontrou ali no momento que houve uma fome, uma escassez de alimento ali na terra de Canaã, fez com que ele descesse até o Egito, e ali ele permaneceu por algum tempo. Depois ele retornou juntamente com seu sobrinho Ló, e já bem de vida. Quando nós olhamos para esse texto, Deus chamando Abraão, a vida de Abraão em todo esse texto aqui, se você observar na palavra de Deus, fala Abraão no Egito, depois o retorno de Abraão para a terra de Canaã, depois a separação de Abraão com o sobrinho Ló, e você observa a vida de Abraão desde o seu chamado até a sua morte. Compreendemos 4 estágios. 4 estágios aconteceu então na vida de Abraão. O primeiro estágio foi chamado e mudança para Canaã. Aí nós observamos um servo realmente que atendeu o chamado de Deus. Deixou toda uma família, uma estabilidade, e segundo alguns comentaristas, Ur era uma grande cidade naquela época, uma das maiores cidades daquela região. Então ele deixando aquela grande cidade para peregrinar numa área deserta até chegar então na terra de Canaã. Uma terra maravilhosa que Deus havia dado a ele, e ele ia viver na dependência de Deus. Mas ali então teve o chamado de Abraão. E ele passou pelas dificuldades. Quando ele desceu no Egito, ele até mentiu que Sara era sua irmã, e por causa disso aí, depois, posteriormente, ele foi expulso do Egito e saiu dali um homem muito rico. Então, o primeiro estágio na vida de Abraão foi quando Deus chama para que ele mude de Ur para Canaã, uma terra que Deus havia prometido a ele e a sua descendência. O segundo estágio na vida de Abraão é a promessa de um herdeiro, a promessa de um filho. Eu acredito que era o sonho de Abraão, ter um filho. E foi quando ali, naquele momento, Deus conversa com ele. Deus muda também o nome de Abraão para Abraão. Seria o pai de uma grande nação. Então Deus promete a Abraão um herdeiro. Sara era estéril. Eles passaram por várias dificuldades, onde eles queriam resolver o problema da esterilidade de Sara e não deixar Deus agir. Foi quando ele dormiu com a concubina e teve o filho, mas não era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que ele tivesse o filho no casamento juntamente com Sara, e esse projeto de Deus ele foi cumprido. E Abraão teve o filho chamado Isaque. E depois Deus, o terceiro estágio, é quando Deus estabelece uma aliança. E foi nesse momento que Deus mudou então o nome de Abraão para Abraão. Deus estabelece uma aliança com ele. Diz que a nação seria como as estrelas do céu, como as areias, os grãozinhos de areia que ninguém poderia contar.
Então, depois, o quarto estágio é uma prova. Ele já estava com Isaac, seu filho, e Deus então pediu que sacrificasse o seu filho, que desse o seu filho como sacrifício. Eu acredito que foi um momento muito difícil na vida daquele servo do Senhor, porque não é fácil um pai pegar o filho, levar o filho para sacrificar esse filho. E essa é a situação de Abraão, levando o filho para ser sacrificado, oferecido como sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu acredito que aquela manhã ele levantou cedo, partiu juntamente com Isaac, e Isaac pergunta: pai, nós já estamos com fogo, nós estamos com a lenha, mas cadê o cordeiro? Foi quando Deus disse a ele quando Abraão disse a ele, Deus vai providenciar. E no momento certo, Deus providenciou o cordeiro. Então, naquele momento que ele colocou o filho deitado, então nós observamos uma obediência. Nós observamos a obediência aqui de Abraão e observamos também a obediência de Isaac. Hora alguma observamos Isaac questionando o seu pai, naquele momento que o pai pede então que ele deite, e ele sabia então que ele seria o cordeiro que seria sacrificado. Ele obedeceu o pai. Naquele exato momento que o pai ia descer o cutelo para sacrificar o filho, foi que Deus então disse a Abraão: para, não precisa, basta. Há momentos que Deus prova a nossa fé. Esses dias nós estamos passando por essa pandemia. Deus prova a nossa fé. Vamos ficar firmes em Deus, não vamos questionar a Deus, não vamos reclamar, não vamos murmurar o nosso Deus. O que Deus tiver para nós, vai ser. Lembre das palavras do apóstolo Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Nós estamos com Deus, nós temos uma vida com Deus e Deus tem algo para nós. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor, entregar nossa vida. Se ainda não entregou, você entrega a sua vida ao Senhor, porque nós que já entregamos a nossa vida a Deus, nós temos o Senhor como nosso Pai e sabemos que Ele sempre vai nos socorrer e sustentar nossas vidas. Da mesma forma que Deus cuidou de Abraão, Deus vai cuidar também de nós. Quando eu olho para esse relato da vida de Abraão, quando eu olho aí desde a origem dos semitas, lá os descendentes de Sem, se Deus quiser, nós vamos estudar na igreja isso na terça-feira, quando a gente voltar, nós vamos fazer um estudo aí, pegar o Evangelho de João, e quando a gente pega o Evangelho de João, que a gente vai falar principalmente Jesus conversando com a samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos, aí a gente vai ter que voltar em toda a história, buscar desde a origem, Abraão, para a gente ver o porquê que os judeus não se davam com os samaritanos. Então nós precisamos de um estudo geográfico, de um estudo histórico, para conseguir chegar à conclusão por que os judeus não se davam com os samaritanos, o que houve, os cativeiros que houveram, da Assíria, da Babilônia. Então nós observamos que Deus teve um propósito na vida dos seus filhos, e todas as vezes que os filhos andavam contra a vontade de Deus, Deus disciplinava os seus filhos para fazer com que eles arrependessem e voltassem à presença de Deus. A situação que estavam vivendo o reino do norte, quando a Assíria levou o cativo, era uma situação muito complicada, onde as pessoas estavam brincando com o nome de Deus. Então nós temos que entender que Deus faz o que lhe aprouver, e Ele faz o melhor para a nossa vida. Então nós temos que agradecer ao nosso Deus, e nós vamos passar agora, vocês vão ter oportunidade de colocar pedidos de oração, porque já que é uma reunião de oração, nós vamos estar colocando os pedidos de oração. Nós temos a Sara, que pede oração pela família da Dona Terezinha, lá dos Palmitos. Quem faleceu foi a Dona Terezinha, hoje às 14 horas. Parece que é isso, que ela está pedindo oração aqui.
pela família da dona Terezinha lá dos Palmitos, que faleceu hoje às 14 horas. Só um minutinho. Palmitos, oração pela família de nossa irmã dona Terezinha lá dos Palmitos, que veio a falecer hoje às 14 horas. A dona Terezinha, que era uma serva de Deus, a igreja dos Palmitos funcionava na casa dela, na fazenda dela, foi lá que construiu um templo, então veio a falecer hoje às 14 horas, então vamos estar orando aí pela família da dona Terezinha. O Jefferson também pede oração pelas pessoas que estão trabalhando, os médicos, enfermeiros, prefeituras, funcionários, todos que estão trabalhando, dedicando, né? Os que estão em casa também, os familiares do Jefferson também, que Deus continue abençoando e sustentando a vida. E os demais irmãos que estão aí, que estão juntamente conosco aí, vamos estar orando, né? Colocando diante de Deus. Sabemos que Deus é que cuida, Deus é que guarda, mas nós devemos falar com Ele. Então, a Sara colocou aí que isso mesmo, pastor, então foi dona Terezinha que faleceu. Vamos estar orando pelos familiares. E a Jane Dutra, ela diz que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, então agradecemos ao nosso Deus. Se os irmãos tiverem mais pedido de oração, estejam colocando aí. E depois nós vamos estar orando. Então nós louvamos ao Senhor nosso Deus. Essa notícia, Sara, nos entristeceu bastante, porque dona Terezinha era uma pessoa que sempre dedicou tempo à nossa família também, inclusive quando nós estávamos no seminário, ela esteve lá conosco, nos visitando. Então vamos estar orando aí pela família. A Jaqueline pede que ore pela nossa cidade. Então vamos estar orando pela nossa cidade. A Onilza pede para orar pela sua família. Nós vamos estar colocando em oração a família da Onilza também, que Deus abençoe e sustente a vida dessas famílias. Então nós vamos ter uma oração agora, vamos estar orando e os irmãos podem continuar colocando seus pedidos de oração, que nós vamos estar orando por vocês. Vamos estar orando então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Colocamos todos esses pedidos diante do Senhor. Samuel Rodrigues também pede para orar pelos nossos idosos, ó Pai, e nós colocamos diante do Senhor, como colocamos também a família da dona Terezinha lá dos Palmitos. A dona Terezinha partiu hoje às 14 horas, mas que o Senhor possa estar confortando os familiares, tranquilizando aqueles corações. E coloco também as pessoas que estão trabalhando na saúde, ó Deus, que o Senhor continue abençoando e que Deus abençoe ricamente toda a família da fé, todos os seus servos, seus filhos, a minha família também. Eu agradeço, Senhor, pela minha família, os filhos, o Gabriel, o genro e a Letícia, que está em São Sebastião do Paraíso trabalhando, que o Senhor esteja cuidando deles e sustentando a vida deles. Obrigado, Senhor, por este momento de oração. Obrigado por cada um dos irmãos e irmãs que estão participando também. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e fortaleça, assim, as nossas vidas. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos também José Roberto Albrestes, que é o nosso presidente da Confederação Nacional. Ele está também conosco aqui no Face. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus os irmãos. Ele está pedindo a Deus que abençoe os irmãos da nossa igreja. O José Albrecht esteve aqui falando com os homens da nossa igreja no Clube Campestre. Que Deus abençoe também a vida dele e sustente a vida dele. Nós louvamos por todos vocês e que Deus sustente as nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui no capítulo 12 de Gênesis, como nós acabamos de ler, o chamado de Deus a Abraão, ele tinha um grande desafio pela frente. Não pense que com você é diferente. Nós também temos um grande desafio pela frente.
Nós temos o desafio de levar o Evangelho às outras pessoas. Nós temos o desafio de pregar a palavra de Deus. Então vamos estar colocando em oração os servos do Senhor que têm dedicado o tempo em pregar o Evangelho, os missionários, como a Ivanda, o irmão da Ivanda, o reverendo José João, que tem sempre pregado o Evangelho, visitado os obreiros dentro e fora do país também, que Deus o abençoe e sustenta a vida dele. Então nós vamos ter mais um instante aí para os irmãos estar colocando seus pedidos de orações e depois nós vamos estar orando novamente. Um alô especial aí também ao Nilza, a Ivanda, o João Paulo, Deus abençoe também o João Paulo, a Karine, o José Roberto Albrecht, Mateus Eduardo Silva, também o Samuel Rodrigues, Mirelle Silva, o Nilza, Jane Claire Dutra, Elisa Araújo, Glória Rabelo, Joaquim Rodrigues, José Joaquim de Freitas, e Samuel Quirino, Jaqueline, que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos ter mais uma oração, encerrando assim esse momento de oração. A Thalita também, que está em Lagoa Formosa, que Deus abençoe Thalita, sua vida e toda a sua família. Então nós vamos estar orando mais uma oração. Nós já oramos aí por alguns pedidos, lembrando aí os pedidos que foram colocados aqui, orar pelos profissionais de saúde, pela família da Dona Terezinha, os irmãos que entrou agora aí, a Dona Terezinha dos Palmitos, faleceu hoje. Dona Terezinha, aquela que a gente fazia o culto na fazenda dela, construímos o templo num terreno que ela doou também para a nossa igreja, ali nos Palmitos. Então ela veio a falecer hoje às 14 horas. Vamos estar orando pelos familiares para que Deus possa estar sustentando e tranquilizando o coração de todos os familiares. Ana Barcelos pede oração por todos nós, pela igreja e os fora da igreja também, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Então vamos estar fazendo mais uma oração e assim encerrando esse momento de reunião de oração. É uma alegria estar com vocês. É uma alegria poder orar junto com os irmãos. Então, como eu disse para os irmãos, hoje nós lemos um pouquinho aí no capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 9, que foi: Deus chama Abraão e faz uma promessa, e se Deus quiser, daqui a uns dias nós estaremos retornando e nós vamos trabalhar a parte histórica, geográfica, desse contexto aí que trabalha a respeito dos judeus, dos samaritanos, do reino do norte, do reino do sul, Jeroboão, Roboão, toda essa história aí para termos o conhecimento de por que havia aquela rixa ali entre os judeus e os samaritanos. Em breve, então, se Deus quiser, nós estaremos retornando com a graça de Deus. Não sei se vai demorar muito tempo, mas na igreja nós vamos ter o privilégio de estudar. Já estamos preparando os estudos em João, no Evangelho de João, no capítulo 4 trata a respeito da Samaritana. Então nós vamos trabalhar todo esse contexto aí, pegando os semitas, ali a origem dos descendentes de Sem. Depois nós vamos pegar Abraão. Por que Hebreus? Hebreus chama Hebreus por causa de Abraão, o hebreu. Então se Abraão, o hebreu, os descendentes de Abraão também são chamados de hebreus. Então nós vamos estudar tudo isso, nós vamos trazer o conhecimento da igreja. Então vamos orar nesse momento, pede oração também por todos nós da igreja e também os irmãos que estão afastados e aqueles que ainda não receberam o Senhor como Salvador de suas vidas. Vamos estar orando, eu convido a todos nesse momento para nós termos um momento de oração. Eu estarei orando em voz alta e os irmãos também estejam orando em seus lares, em suas casas, orando por mim, pela minha família, pela nossa igreja, pelo nosso país,
pelos eleitos de Deus. Vamos estar colocando diante de Deus porque sabemos que Deus vai proteger os seus eleitos, os seus filhos. Vamos orar. Senhor grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por este momento de reunião de oração, onde tivemos o privilégio, Deus, de estar falando com o Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem demonstrado um amor muito grande conosco. E nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre está aqui, o Senhor está sempre presente com os nossos irmãos, o Senhor está cuidando de cada um. Colocamos os profissionais de saúde na presença do Senhor, a família da Dona Terezinha, todos os irmãos que estão neste momento, ó Deus, participando dessa reunião de oração. Eu agradeço ao Senhor, nosso Deus, e peço ao Senhor que cada pedido, cada desejo, o Senhor possa estar respondendo, ó Deus, conforme o desejo do Senhor, e que o Senhor possa responder às orações dos teus filhos, dos teus servos. Nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a participação de todos vocês. Se Deus quiser, domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui novamente, louvando ao Senhor nosso Deus, 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical e às 19h30 com o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. José Joaquim de Freitas, aí de Monte Carmelo, que Deus abençoe. Jane Claire Dutra, José Albrecht, que Deus abençoe você e a sua família aí no estado de São Paulo. Que Deus continue abençoando. Os irmãos de Lagoa Formosa também, que Deus abençoe. Os irmãos aqui da igreja de Coromandel, de Abadia dos Dourados. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus abençoe e fortaleça assim as nossas vidas.